E aí, pessoal, tudo bom? Toda vez que a gente vai investir, seja numa renda fixa, seja numa renda variável, eu considero que é importante que a gente tenha uma noção de quanto que esse investimento vai trazer para a gente de retorno no futuro. Aportar, investir todos os meses é importante, porém esse não pode ser o foco principal. É importante que a gente tenha uma clareza sobre nossos investimentos. É importante a gente saber se o nosso investimento está fazendo sentido, saber se a gente está sendo recompensado pelo nosso esforço de estar fazendo aquele aporte todo mês e também se a gente tem que fazer ou não um ajuste na nossa estratégia. Por isso que fazer uma análise de rentabilidade antes da gente investir em qualquer produto, seja numa renda fixa, seja numa renda variável como uma ação ou então um FII. Então é importante que a gente faça uma análise para a gente ter uma projeção do retorno que a gente vai ter no futuro, para saber se é um investimento viável ou não para nós. E uma ferramenta que a gente pode utilizar para fazer essa análise de rentabilidade é uma calculadora de juros compostos. Com ela, a gente consegue simular diferentes cenários, por exemplo, fazer uma projeção aí dos resultados com diferentes aportes. A gente consegue também trabalhar taxas, a gente analisa taxas que a gente está encontrando naquele momento, taxas que a gente pode encontrar no futuro. Então tem diversas possibilidades de cenários que a gente pode trabalhar e fazer uma simulação para ver se aquele investimento para a gente vai ter uma viabilidade no futuro ou não. E além dessa criação e simulação de cenários, uma calculadora de juros compostos também nos ajuda de forma bem simples a visualizar como que o nosso dinheiro pode crescer no futuro. Então, por isso que é uma excelente ferramenta que todo investidor deve utilizar. Seja um investidor iniciante, seja um investidor mais avançado, é uma ótima ferramenta para gente analisar diversas possibilidades de investimentos aí para o futuro. Então, por esse motivo, eu vou te ensinar a criar uma calculadora de juros compostos. A gente vai criar ela no Excel e mesmo que ela seja bem simples, seja uma estrutura bem fácil de fazer, vai ajudar com que você entenda melhor como que o seu dinheiro pode crescer no futuro. Então, por isso, eu te convido a ficar até o final do vídeo. Bem, pessoal, eu tô aqui na tela do meu computador, já abri o Excel, e antes da gente começar, eu não quero que vocês se atentem à estética da calculadora, eu quero apenas que vocês foquem na estrutura e na funcionalidade. Depois que você aprender, você pode editar da forma que você quiser. Você pode mudar a fonte, pode colorir ela, pode trabalhar e editar da forma que você quiser. Mas aqui para esse vídeo eu quero que vocês foquem apenas na estrutura. A calculadora que a gente vai criar é uma estrutura muito simples. A gente precisa apenas de duas colunas. Uma delas vai ser onde a gente vai fazer a identificação dos dados, onde a gente vai ter prazo, vai ter taxa, valores. E a segunda vai ser onde a gente vai alimentar a calculadora, onde a gente vai inserir todos os dados que a gente precisa. Então, com apenas duas colunas, a gente já consegue criar a nossa calculadora. E aqui iniciando, eu vou já selecionar duas células, onde a gente vai inserir o nosso título. Eu gosto de vir aqui nessa opção de mesclar, porque nessa opção ela transforma as células selecionadas em apenas uma. Então eu já vou clicar aqui e transformamos duas células em uma. Agora, com relação ao tamanho da calculadora, a gente pode vir aqui em formatar e vir aqui em largura da coluna. Eu particularmente gosto de criar ela com um bom espaçamento para ficar melhor da gente inserir uma identificação maior de dados. Então vou colocar, por exemplo, 22. Então a gente já consegue ter um bom espaçamento dela. Aqui para o nome da nossa calculadora, eu vou escolher uma fonte tamanho 16. E para o nome eu vou colocar calculadora de juros compostos. Esse vai ser o nome da nossa calculadora. Aqui eu já vou selecionar diversas células aqui das colunas para a gente já deixar meio que adiantado a questão da formatação aí das palavras. Então eu vou colocar em centralizar, e para o tamanho das fontes eu vou escolher tamanho 14, já dá um bom tamanho aí de fonte para a gente visualizar. E agora a gente vai começar a estruturar a nossa calculadora. Aqui na primeira célula eu vou colocar aporte, que vai ser os aportes que a gente vai realizar aí com frequência. Para a próxima célula
eu vou colocar taxa. Aqui eu não vou identificar se vai ser mensal ou anual, porque eu poderia, por exemplo, colocar o mês ou então poderia colocar o ano. Mas aqui eu vou dar preferência só para deixar taxa e conforme for aparecendo os juros que a gente for conseguindo ou o prazo a gente vai adaptando. Então aqui a gente não precisa focar muito nesse detalhe. E a próxima célula vai ser a do período, que vai ser o prazo que a gente vai realizar o investimento. Aqui na próxima célula, vamos ter o valor total do nosso investimento. O quanto que nosso investimento, através dos nossos aportes e do rendimento, a gente vai ter de valor total em determinado período. E para essa próxima, eu também gosto de colocar o total dos aportes para a gente fazer uma relação de quanto a gente aportou e quanto a gente teve de rendimento, então a gente pode inserir esse valor. Aqui eu gosto também de colocar o rendimento bruto. Aqui a gente pode colocar a alíquota de R. Obviamente é muito importante a gente saber o quanto que a gente vai ter de rendimento líquido depois que a gente tem o desconto da alíquota de imposto de renda. Então é importante que a gente já consiga ter essa análise. Então após o IR a gente pode colocar então qual que foi nosso rendimento líquido após a dedução dos impostos. E por fim, e não menos importante, podemos colocar o valor total líquido que tivemos aí no futuro com o nosso investimento. Bem, pessoal, então essa aqui é basicamente a estrutura que eu utilizo. Como eu disse, com duas colunas a gente já consegue criar a calculadora. Depois que ela tiver com a funcionalidade, você vai ver que é muito completa. Temos aqui diversos dados. Aqui só para deixar ela mais bonitinha, vamos selecionar aqui. E aqui a gente vai colocar todas as bordas, só para ficar mais visível. Daqui a pouco eu vou dar uma melhorada, mas por enquanto vamos trabalhar na estrutura dela. Bem, pessoal, e aqui do lado, só para gente entender da fórmula que a gente precisa para nossa calculadora, para trazer funcionalidade para ela, a gente precisa inserir uma fórmula de juros compostos com base em aportes. Essa aqui é a estrutura da fórmula. A fórmula de juros compostos com base em aportes, valor futuro igual a PMT. PMT vem do inglês payment, que é uma série de pagamentos, então é os aportes que vão ser realizados aí no decorrer do tempo, que vai ser multiplicado pelo fator da taxa, que é 1 mais a taxa elevada ao tempo, onde vai ter uma subtração por 1 e temos que dividir novamente pela nossa taxa. Então essa é a fórmula base de juros compostos com base em aportes. Tá, mas aí é onde que a gente insere? Bem, é muito simples. O valor futuro é o montante que a gente vai ter do nosso investimento no futuro, onde a gente vai receber de volta o valor que a gente investiu, que nesse caso são os aportes, acrescido da nossa rentabilidade, do nosso rendimento. Então o valor futuro é aqui em valor total. Então agora chegou o momento da gente inserir nossa fórmula. Então a gente vem aqui no valor total, que é o valor futuro. Então a gente vai colocar um igual. Agora a gente tem que selecionar o nosso PMT, que como eu disse, são os aportes, então a gente vem aqui e seleciona. Agora a gente tem que multiplicar. Multiplicação no Excel é asterisco, então inserimos o asterisco. Agora vamos abrir 3 parênteses, que é o total da operação aí da nossa fórmula. Agora então a gente coloca 1 mais, agora a gente seleciona nossa taxa, então a gente vem aqui na taxa, seleciona, fechamos o parênteses. Agora a gente precisa elevar o prazo. Para elevar algum número aqui no Excel, a gente tem que usar o acento circunflexo, então a gente vem aqui e adiciona o circunflexo. Agora selecionamos o N, que é o nosso prazo, então a gente vem aqui no período, selecionamos, subtraímos por 1, então menos 1. Fechamos essa operação novamente e agora temos que dividir pela nossa taxa. Então agora a gente seleciona a barra, que aqui no Excel é da operação de divisão, e agora selecionamos novamente nossa taxa, que no caso é B4. E agora é só fechar a fórmula.
E ficou pronto. Já conseguimos inserir nossa principal fórmula de juros compostos com base em aportes. Deu esse erro aqui foi porque a gente fez uma divisão sem valores, então acaba que aparece como se fosse um erro, mas na verdade aqui não tem problema não. A gente vai começar a inserir os dados, você vai ver que acaba modificando. Antes da gente fazer algum teste, vamos só colocar aqui os formatos que a gente precisa, porque aqui está tudo em formato geral e a gente precisa transformar os valores monetários em contábeis e as taxas em porcentagem. E basta só a gente vir aqui, no caso aporte é um valor monetário, a gente vem nesse ícone onde tem essa cédula, clica e já aparece de forma contábil. Aqui na taxa, a gente vem aqui na porcentagem, clica, já transforma. Período, a gente mantém em geral. Valor, a gente vem aqui, transforma em contábil. Total aportes, contábil. Rendimento bruto, contábil. IR, porcentagem. Rendimento líquido, contábil. Valor total líquido, contábil. E antes de eu finalizar esses outros dados aqui, vamos só conferir se a nossa calculadora tá com funcionalidade para ver se nossa fórmula deu certo. Então aqui, por exemplo, vamos colocar um aporte mensal de R$100. A taxa aqui a gente vai colocar 0,8% ao mês. Período, vamos imaginar 12 meses. Então a gente teve um valor total de R$ 1.254,23. E só para a gente conferir se realmente os valores estão corretos, vamos dar uma olhada aqui na HP. Então a gente vai pegar aqui R$100 de aporte. A gente tem que colocar negativo porque faz parte da lógica da HP. Então a gente vai vir aqui em PMT, porque como eu disse, é uma série de pagamentos, é um aporte. Então a gente vai colocar taxa de 0,8% em I, nosso prazo de 12 meses no N e o valor futuro R$ 1.254,23. Igual na nossa calculadora aqui do Excel. Então, ela está funcionando perfeitamente sem problema nenhum. Então agora basta a gente só configurar os outros dados, é bem simples, vai só ter algumas operações de multiplicação, de soma, então é muito básico. Aqui no total de aportes, basta a gente apertar igual, vamos selecionar o aporte e a gente precisa multiplicar pela quantidade que vai dar o nosso resultado. Então a gente aperta asterisco, seleciona o período, dá um Tab ou um Enter, tivemos aí no período 1.200 de aporte. Com relação ao rendimento bruto, muito simples, basta a gente subtrair o valor total pelo valor dos aportes. Então aqui a gente basta inserir um igual, selecionar total de aportes, sinal de subtração e selecionar total aportes. Temos aí o nosso rendimento bruto de 54,23. Agora, com relação ao rendimento líquido, é muito simples, basta a gente tirar a alíquota de imposto de renda aqui do rendimento bruto. Então vamos supor que nesse período a gente teve uma alíquota de 20%. Para a gente saber qual que foi o rendimento líquido, basta a gente inserir um sinal de igual. Então a gente vai selecionar nosso rendimento bruto, vamos aplicar um asterisco para multiplicar e agora basta você abrir um parênteses, 1 menos taxa. Essa é uma fórmula básica para a gente fazer um desconto direto de imposto de renda. Tivemos aí um rendimento líquido de R$ 43,39. E só para a gente conferir se realmente está certo, basta a gente pegar HP e fazer o desconto. Então vamos pegar aqui o nosso rendimento bruto de R$ 54,23 e tirar o imposto de renda de 20%. Temos aí R$ 43,38. Então os valores estão abatendo aqui é só por questão de arredondamento, mas o valor está correto. E por fim, e não menos importante, temos o valor total líquido. É muito simples, basta a gente somar total de aportes com o rendimento líquido. Então a gente vem aqui, aplica um sinal de igual, selecionamos total de aportes, sinal de mais e selecionamos rendimento líquido. Temos, enfim, o valor total líquido que a gente teve aí do nosso investimento. E só para deixar um pouquinho mais bonito, aqui eu gosto, por exemplo, de pintar. Eu escolho aqui cor preta, vem aqui com uma letra branca. Aqui a gente, por exemplo, pode selecionar negrito. Aqui só para deixar mais bonito, mais estético, a gente pode
alinhar aqui os dados, então já deu uma melhorada. Bem, pessoal, então como a gente viu, uma estrutura muito simples, bastou apenas que a gente selecionasse duas colunas onde a gente trabalhou identificação de dados, onde a gente colocou a outra para onde a gente alimenta a calculadora com informações. Então é uma estrutura muito simples, porém essa calculadora aqui é muito poderosa. Vocês viram que os valores saem como se fosse uma HP. Aqui, por exemplo, a gente pode alterar todos os dados que os resultados vão saindo de forma automática. A gente pode, por exemplo, colocar, vamos supor, uma taxa de 0,95% ao mês. Vamos colocar o prazo de 48 meses. Então todos os dados vão se alterando. Então faz aí uma calculadora dessa, dá uma fuçada, faz aí umas simulações. É uma calculadora que vale muito a pena a gente criar e deixar guardada para a gente estar sempre aí fazendo simulações, vendo viabilidade de investimento. Então é muito interessante. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo. Se você gostou, se fez sentido, curte, comenta, se inscreva no canal para dar aquela força, para dar aquela motivada. Então eu vou ficando nessa. Eu espero você até um próximo vídeo e até mais.